Olá, amigos. Sejam bem-vindos de volta ao podcast Legião de Super-Heróis. Ao longo desse tempo em que exploramos a vida e as aventuras dos super-heróis, nós podemos perceber que um herói que surgiu lá pelos anos 1930 acabou sendo um modelo para todos os super-heróis modernos. Esse modelo é o Superman, que por ter sido o primeiro personagem a ter reconhecimento mundial, tem uma responsabilidade que está embutida no próprio núcleo da sua existência. E essa responsabilidade é transmitir o mesmo ideal com o qual os heróis foram imbuídos desde que o homem os concebeu e falou deles na mitologia, ou seja, projetar um modelo de responsabilidade para aqueles que testemunham seus atos, que ouvem falar deles e que são inspirados por eles e desejam imitar esse exemplo. Na verdade, esse é o peso da responsabilidade tanto do super-herói quanto daqueles que desejam de alguma forma imitá-lo. Inclusive existe uma edição das histórias do Superman na qual ele declara que os sonhos nos salvam, os sonhos nos elevam e nos transformam, e na nossa alma sonhamos com um mundo onde a dignidade, a honra e a justiça se tornem a realidade que todos compartilhamos. Por isso ele afirma que nunca vai parar de lutar, e jamais parou. Olha, isso é uma tarefa difícil. No entanto, essa fala do herói chama atenção para 3 pontos dignos de atenção. O primeiro é a ideia e o valor dos sonhos. Algumas pessoas tratam os sonhos como se fosse algo que acontece na mente inconsciente. Mas o Superman e quase todos os outros super-heróis encontrados nas páginas dos quadrinhos são eles mesmos um sonho. E os sonhos são esperança. Eles são uma crença de que o mundo pode ser um lugar melhor. As pessoas passam a vida inteira procurando ou perseguindo sua própria versão de um sonho, que inclusive pode ser um sonho bem americano. Assim, para entender a verdadeira natureza e a função do Superman, basta entender que os sonhos inspiram as pessoas a agir e a mudar. Elas inspiram homens da vida real que muitos de nós reverenciamos, como Martin Luther King, Nelson Mandela, Gandhi e tantos outros. Esses homens da vida real realizaram mudanças e inspiraram outros a sonhar também. Então, nós podemos dizer que sonhar, ter sonhos, é algo que todos nós temos levado mais a sério do que se costuma pensar. A segunda é a ideia de uma luta perpétua e sem fim. Isso é algo embutido nas histórias de quadrinhos, mas pode-se argumentar que também é um substituto para a noção de que a própria vida é, de uma forma ou de outra, uma luta. Para os super-heróis, para esses homens e mulheres dotados de habilidades extraordinárias, as lutas são sempre acima da média, são sempre superlutas. Olha, os sonhos são coisas que lutamos para tornar reais. Enquanto o Superman pode salvar o dia, impedindo que asteroides atinjam a Terra ou afastando supervilões, a pessoa comum geralmente luta para evitar boletos ou impedir que sua vida se transforme em um caos. Então, realmente a vida de um super-herói preso nas páginas dos quadrinhos, travando batalhas constantes com vilões ou enfrentando desastres gigantescos que acontecem sem parar, acaba parecendo difícil de ser comparada com as lutas reais e cotidianas da pessoa normal. A resposta para essa questão está na desconexão entre ideais e realidade que precisam ser conciliados. Superman pode inspirar em um indivíduo a ideia de que se ele pode lutar contra os próprios males do mundo, então por que uma pessoa do mundo real não poderia seguir lutando da mesma forma e com a mesma garra pelos seus ideais? Nesse sentido, o Superman é a esperança. Ele não é alegórico, mas perfeitamente aplicável à nossa realidade, das lutas que travamos todos os dias pela sobrevivência. Pouco importa se as lutas que ele enfrenta são fictícias e gigantescas. O que realmente importa é a maneira como ele se comporta, como ele lida com as decisões difíceis e os desafios que enfrenta. E olha, esses são os comportamentos que o homem e a mulher real enxergam e admiram. Perceba que a função do Superman como um modelo de comportamento de alguém que gostaríamos de ser, ou seja, aquela nossa melhor versão, é uma coisa que une o mundo da ficção e da realidade com conceitos que são aplicáveis, que qualquer um pode admirar e imitar. O papel do Superman, como um modelo retórico, uma figura que pode inspirar ação e emulação de uma forma aplicável e comparável, é talvez o seu poder mais verdadeiro e profundo. Ele tem esse poder secreto que é o mais poderoso. E isso aparece nas histórias em quadrinhos,
mas seu poder vai além delas. O poder do Superman, como modelo retórico, atinge nosso mundo real e dá voz ao potencial que existe em cada um de nós para tornar o mundo um lugar melhor para todos. O Superman oferece um ideal de ser humano que, embora à primeira vista pareça estar ficcionalmente fora do alcance da realidade, é, de fato, quando observado com cuidado, preenchido com pequenas pontes que permitem que qualquer um que olhe de perto e com atenção suficiente possa ver o poder oculto que une os sonhos de amanhã com a realidade de hoje. E nesse sentido, o Superman é maior que a vida. Podemos sim achar que é hora de colocar uma capa e acreditar que um homem pode voar. O Superman é a personificação moderna da pessoa que todos esperamos ou queremos ser. E isso acontece desde o ano de sua chegada aqui na Terra. É isso que o torna, como todos os super-heróis, diferentes de você e de mim. E ele é, de fato, esse ideal de quem queremos ser. E observe que diversos super-heróis análogos do Superman apareceram nos últimos 75 anos. Cada um desses análogos é, por si só, uma homenagem ao Superman e ao poder da ideia daquele modelo. A natureza do Superman, como um super-herói, em sua própria história em quadrinhos, apresenta ações inspiradas que modelam para outros heróis o tipo de comportamento que de fato define o que um super-herói deve fazer e como ele deve agir. O Superman é uma ilustração, pois é o modelo que mostra qual comportamento seguir e serve como garantia para um comportamento adotado. E para esse serviço, eles estão sobrecarregados com uma obrigação que, na maioria das vezes, determinará o seu comportamento. Olha, isso é um pouco como a frase maravilhosa do Homem-Aranha e do Stan Lee: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Finalmente, o Superman é fictício. Mas olha, o fato dele ser fictício não lhe tira o poder enquanto modelo. Na verdade, como qualquer outro personagem fictício, a popularidade do Superman transcendeu muitos meios e serviu como uma espécie de figura mítica moderna do potencial humano. Acaba que ele é a pessoa que todos nós esperamos ser.